Fala galera, beleza? E aí, sobre o tema OVNIs, o que vocês acham? Vamos ver essa matéria aqui do infinito. Bora? Reja isso aqui. Naves brilhantes, sussurros assustadores, algo os observando. A NASA negou, mas essa imagem antiga, o que ela revela? Eles estiveram aqui o tempo todo? Esse é o infinito. Em junho de 1965, James McDivitt pilotava a nave espacial Gemini 4, orbitando a Terra a mais de 27 mil quilômetros por hora. Era uma missão focada em caminhadas espaciais e testes de voos de longa duração. Mas algo mais aconteceu lá em cima, algo que ele nunca esqueceu. Durante uma das órbitas, McDivitt olhou pela janela e viu algo estranho. Um objeto brilhante, metálico, cilíndrico, flutuando do lado de fora. Tinha algum tipo de braços longos ou antenas saindo. Não eram detritos espaciais. Não era outro satélite. E estava se movendo. Ele chamou seu colega astronauta, Ed White, mas antes que o White pudesse vê-lo, a luz mudou e o objeto desapareceu. Eles estavam sozinhos novamente, ou pelo menos parecia que sim. McDivitt tirou fotos. A NASA as pegou. Mas quando as imagens foram divulgadas, elas estavam borradas, nada impressionantes. A estranha nave que McDivitt descreveu não estava nelas. Ou talvez estivesse enterrado em algum lugar do filme, alterado, descartado. A explicação da NASA: detritos espaciais, um reflexo, um truque de luz. McDivitt nunca recuou de sua observação. Ele sabia o que viu e sabia que não era normal. Anos depois, ele diria que não se parecia com nada que ele já tivesse visto antes. E ele era um piloto de testes da Força Aérea. Ele passou anos nos céus, treinando seus olhos para reconhecer aeronaves e objetos celestes. Este não era um deles. A NASA seguiu em frente, nunca investigando mais. O público seguiu em frente, distraído por missões maiores, conquistas maiores. Mas a questão permanece. Se astronautas experientes não conseguem explicar o que viram, então quem pode? Alguns avistamentos. Então, muita gente acha que uma pessoa comum ela pode até se enganar, né, com certos avistamentos, coisa e tal. Mas um cara que é piloto, né, um piloto que tem, principalmente um piloto experiente, né, o que a gente quer dizer com um piloto experiente? Um cara que tem muitas horas no céu, né, já voou com vários tipos de veículos, né, de aviões diferentes e teve sabe como se comporta a atmosfera. Quando ele vê alguma coisa no céu, ele tem certeza do que ele está vendo. Só que muitas essas agências, eles, principalmente desses aeroportos, eles sempre falam por código, né? Principalmente quando eles avistam alguma coisa diferente no céu. Mas para o grande público essas coisas nunca chegam, porque essas gravações são geralmente ficam junto com a Força Aérea ou com as empresas nas quais eles trabalham, né? No caso dos astronautas, esses caras são muito mais treinados do que um piloto comum. Se um piloto já tem toda essa bagagem, né? Um astronauta ele sabe o que ele está vendo. Ele está vendo realmente um OVNI, um detrito espacial, um reflexo, alguma coisa diferente na atmosfera, entendeu? Não é porque ele é um astronauta que ele não sabe do que está falando, precisa de alguém para explicar para ele. Mas a gente sabe que tanto faz a NASA quanto outras agências, eles fazem questão, né, de colocar tudo em top secret. E geralmente esses top secret fica preso em torno de 40 anos, né, em sigilo, para depois vir a público. Então até que chega o top secret passa, já era. Muita coisa já aconteceu e às vezes o pessoal até já esqueceu desses casos, né? Avistamentos acontecem num piscar de olhos. Outros se estendem para algo mais, algo que perdura. História Musgrave, um astronauta veterano com 6 voos espaciais em seu currículo, não viu um flash rápido ou um ponto distante. Ele viu algo se movendo, algo vivo, durante uma de suas missões a bordo do ônibus espacial. Musgrave relatou ter visto um objeto longo e branco, semelhante a uma cobra, se contorcendo e ondulando no vácuo do espaço. Não eram detritos, não era um pedaço do ônibus espacial se quebrando. Algo orgânico em seu movimento. Não estava seguindo um caminho previsível, como um satélite ou um propulsor
motor de foguete gasto. Parecia estar nadando. Musgrave não era um amador. Ele era um cientista, um cirurgião, um homem treinado para analisar e explicar. Mas ele nunca encontrou uma resposta real. A NASA atribuiu isso a partículas de gelo, talvez um pedaço solto de isolamento. Mas essa explicação nunca se encaixou muito bem. Partículas de gelo não se movem assim. Eles não se enrolam e deslizam. E aqui está a parte assustadora. Ele não foi o único a ver algo assim. Outros astronautas, tanto de programas espaciais americanos quanto russos, falaram sobre objetos estranhos, semelhantes a cobras, aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. O tipo de avistamento que não chega às primeiras páginas. O tipo de coisa que as pessoas descartam porque não deveria existir. Mas se fosse apenas lixo espacial, por que se movia com intenção? Por que se comportava como se estivesse observando? Se outra pessoa tivesse dito isso, poderia ter sido ignorado. Mas este era um homem que passou quase 1.300 horas no espaço. Um homem que sabia a diferença entre lixo flutuante e algo mais. E o avistamento de Musgrave não foi a primeira vez que um astronauta relatou algo incomum se movendo ao lado deles. Anos antes, John Glenn teve um tipo diferente de encontro, um que a NASA se esforçou para explicar. Em 1960... Então, a gente passa para o próximo caso aqui. Sobre essas serpentes, né? Não é só serpente não, galera. Inclusive tem um estudo, não sei se vocês sabem, que onde muita gente acredita que, alguns cientistas acreditam que nas nuvens, ou camadas um pouco acima das nuvens, pode haver algumas criaturas vivendo aí, que a gente não consegue ver, por causa da altitude ou por causa da aparência deles, entendeu? Que podem ser reflexivos, enfim, você não conseguiria ver essas criaturas da Terra. Então existe alguns cientistas com essa teoria, que nas nuvens tem algumas espécies de criaturas vivendo. Agora, tem alguns pontos aqui. A estação espacial, ela na realidade ela não está no espaço. Muita gente acha que ela está aqui, ó, lá no espaço. Não, ela não está no espaço. Na verdade, ela está bem aqui assim, ó, bem próximo à Terra, para falar a verdade. Tá vendo aqui o mouse aqui? Ela não está aqui, ó, bem distante da Terra, lá no vácuo do espaço realmente. Ela está na realidade bem próximo à Terra. Ela está em torno de 400 ou 600 quilômetros da Terra, se eu não me engano. Acho que é 600 quilômetros da Terra. Ou seja, a essa altura ainda não está no espaço. Tanto que ela não ela tem um sistema dela onde que ela mantém a órbita através de propulsores, ou seja, ela está em queda controlada, entendeu? Ela não está aqui, tipo, muita gente acha que ela está aqui como uma pedra flutuando no espaço, onde ela está no ponto zero, né, onde nem a Terra puxa ela, nem o espaço puxa ela. Ela vai para o espaço, no caso, né? Ela está naquele ponto zero onde ela fica parada ali e ela realmente flutuando no espaço. Não, ela não está. Ela está realmente em queda livre, só que numa queda controlada. Quando ela baixa até certa altura, eles ligam os propulsores e sobe ela de novo para cima. E assim ela continua fazendo a rota dela, certo? Então, dizendo isso, essa teoria dessas criaturas vivendo nas nuvens também faz a gente pensar, né? Tanto que uma cobra, no caso, eles viram semelhante a alguma cobra, né, que eles viram no espaço, com certeza não era uma cobra, era uma coisa muito maior, né, que uma serpente normal. Você não conseguiria ver ela no espaço, deveria ser alguma coisa muito grande. Exemplo, os dragões chineses, né, os dragões que são vistos principalmente na Ásia, né, que tem históricos, relatos, né, de dragões na Ásia. Os dragões são espécies de serpentes aladas, né, ou não, né, tem alguns são alados, outros dragões não são alados. E essas criaturas, eles falam que elas vieram do céu, né? Ela sempre desce do céu. O Kukulkan mesmo, aquela serpente alada, né, que desce se não me engano, na América Central, né? Ele é uma serpente alada que é onde a história fala que ele vem do céu.
ele desce do céu também e chega até a Terra, né? Nos contos, se não me engano, dos Incas, Maias, sempre me confundo. É um deles. Mas os contos é por aí. Então, na era moderna, um astronauta vê uma criatura serpentear no céu. Provavelmente pode ser alguma dessas coisas, né? Pode ser alguma espécie de dragão ou coisa desse tipo. Às vezes, cara, muita coisa acontece e a gente não é informado, ou pode ser escondido, ou essas coisas são têm suas capacidades para não ser vistas também. Exemplo, nas próprias terras longínquas, né, das cidades, quando são pesquisadas, se encontram muitas coisas até hoje. Encontram vários tipos de animais que ninguém acreditava que existia, répteis, insetos. Agora você imagina no céu, né, que a gente não consegue cobrir tudo. É uma teoria interessante também, né? Que a NASA se esforçou para explicar. Em 1962, John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra. Sozinho em sua minúscula cápsula, Friendship 7, ele estava focado, alerta, completamente imerso na missão. Então, algo inesperado aconteceu. Um brilho. Um enxame de pequenas luzes brilhantes cercando sua nave espacial. Elas tremeluziam e pulsavam, movendo-se de maneiras que desafiavam as expectativas. Centenas delas, talvez mais, flutuando e dançando ao redor da cápsula. Ele as chamou de vagalumes. Por minutos, ele as observou confusas, mas hipnotizadas. Elas não pareciam ameaçadoras. Elas não se comportavam como partículas de gelo, que simplesmente seguiriam o movimento da nave espacial. Elas pareciam independentes, como se tivessem aparecido por um motivo. Glenn relatou tudo ao Mission Control. No solo, os engenheiros lutavam por uma resposta. Eles precisavam de uma explicação, algo comum, algo técnico. Mais tarde, a NASA diria que os vagalumes eram condensação congelada, se desprendendo da nave espacial. Pequenos cristais de gelo refletindo a luz do sol, perturbados pelos movimentos de Glenn. Uma resposta limpa e organizada, talvez até mesmo verdadeira, mas alguns não estavam convencidos, porque Glenn não foi o único astronauta a vê-los. Ao longo dos anos, outros viajantes espaciais descreveram luzes brilhantes e móveis semelhantes aparecendo do lado de fora de suas naves espaciais. Cada vez, a NASA deu a mesma resposta. Apenas gelo, apenas reflexos, apenas um truque de luz. Mas e se não fosse? E se algo estivesse lá fora, observando? Algo que aparecesse quando quisesse, escolhendo quando ser visto, e conforme as missões espaciais continuavam, relatos como o de Glenn não paravam. Na verdade, um dos avistamentos mais bizarros ocorreu décadas depois, capturado pela câmera durante a missão STS-80 do ônibus espacial. Então, falando sobre isso, essas luzes, cara, às vezes não, muitos astronautas já viram essas luzes do lado de fora tanto faz dos foguetes, quanto faz dos ônibus espaciais, quanto também da estação espacial. Alguns cientistas, eles afirmam que, ao contrário dessa afirmação, né, que podem ser gelo, eles afirmam que isso na realidade são raios cósmicos, né? Quando você está a essa altitude, a incidência de raios cósmicos aumenta muito. Então, isso pode acontecer. Só que uma dessas coisas que pode acontecer é quando você sobe muito, acima de 600 quilômetros de altura. Acho que é acima de 800, alguma coisa assim. Em torno de, acho que 800 para cima, se eu não me engano, é de 600 para cima, eu não me lembro. Você já começa a ver essas luzes. Tanto que um ônibus espacial tentou subir acima dessa altura, né? E não conseguiu, porque em volta da Terra, por caso muita gente não sabe, existe um campo de energia chamado campo, é um anel radioativo, né? De Van Allen. É uma espécie de campo de força que envolve a Terra. Segundo os cientistas, ele protege a Terra de várias coisas, né? Que vêm lá de fora,
inclusive a radiação solar e o próprio raio, os raios cósmicos. Então, quando você chega muito perto dele, a radiação dele é tão forte que, segundo os cientistas, você não consegue ultrapassar, um ser vivo não consegue ultrapassar o cinturão de Van Halen. Porque se você tentar atravessar uma coisa viva, tentar passar sobre o cinturão, você pode até morrer, entendeu? Você pode até morrer. Então é muito complicado. E essas luzes geralmente é quando você está próximo demais ao cinturão. Todos que já tentaram passar, né, nessa nossa era moderna, tentaram passar pelo cinturão de Halley, não conseguiram. As máquinas ficaram loucas, travaram, o computador ligava, desligava, ficava uma loucura, o pessoal passava mal. Inclusive, diz que a radiação era tão forte que você fechava os olhos, você conseguia ver os raios cósmicos passando dentro da sua pálpebra, cara. Então é uma coisa muito, muito, muito séria. Vamos continuar aqui?